essa linguagem que está sendo feita, que nós até comentamos, acho que foi umas 2 semanas atrás, com relação ao Quarteto Fantástico, essa linguagem do cinema, que pega muito a questão retrô, isso nos quadrinhos também é algo pertinente? Eles sempre estavam à frente do seu tempo? Sim, isso aí, muito disso daí se deve à arte do Jack Kirby, que foi sempre uma arte de vanguarda, algo futurista, entendeu? Então, o Quarteto realmente teve esse aspecto. O Kirby já havia trabalhado na DC muitos anos antes, mas ele também empregou essa estética dele. Lembrar também que ele trabalhou também na Marvel, tá, pessoal? Antes disso também. Trabalhava na Time, no caso, que era a antiga Marvel. E com o passar do tempo, como a gente está, mais ou menos eu reforço, estamos falando dos anos 60, toda aquela onda hippie, aquela onda de ficção científica que vinha dos anos 50, aquele psicodelismo todo muito grande. Então o Kirby acaba pegando esses temas, levando para os quadrinhos. É uma pena que eu não trouxe nenhuma imagem para vocês verem. Mas ele leva para os quadrinhos isso, e tem páginas e páginas do Quarteto que parecem pinturas mesmo, sabe? De tão surreal que é. Então isso é um traço muito marcante, né? Que, pelo menos no começo, tá? Eles têm essa preocupação de fazer um negócio bem ficção científica mesmo, bem psicodélico, muitas vezes os instrumentos, o instrumental deles, entendeu? Tudo isso daí é bem interessante. A arma que o Reed usa para derrotar o Galactus, se você vê, parece uma pistolinha de brinquedo, que ele chama de nulificador total, entendeu? E é um negocinho bem pequenininho, bem feinho, por sinal. Hoje em dia, esteticamente, isso daí seria ridículo, inclusive, tá? Mas na época era um negócio, bem surreal, bem interessante mesmo, entendeu? E por aí vai. Eu tenho a impressão que eles também vão utilizar essa estética no filme, assim espero. Lógico, a gente vai ter aguardar a estreia. Já na próxima semana, não é isso? Já é na próxima semana. Próxima semana. E, Deus quiser, dia 26 estaremos lá para ver o filme, né? Sim, com toda certeza. A gente vai estar lá aproveitando essa oportunidade e ver e fazer aquela livezinha que foi um sucesso tremendo. O pessoal gostou muito dos nossos comentários. E posteriormente a gente faz a live direto do Centerplex e posteriormente a gente faz o bate-papo que vamos fazer. Mas lembrando, pessoal, atenção, hein? Nesta quinta-feira, Clube do Filme Podcast, vamos falar sobre Superman. Nosso ponto de vista, quem gostou, quem não gostou, vai ser bem legal, bem bacana. Cara, você falou de um convidado do amigo seu que quer participar e já tem uns 3 ou 4 pessoas a mais que me procuraram para participar também com a gente. Infelizmente, no momento que eu convidei, ninguém quis ir. Aí depois que percebe que vamos falar sobre o Superman, eita, se eu queria participar, queria. Vai ficar só no querer, porque não vai ter condições, não. Infelizmente, não vai dar. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você perguntou pro Aramis se ele assistiu o Superman? Não perguntei não. A gente começou a falar, mas porque ele está com uma peça que vai ser apresentada sexta-feira no FIG e no dia 26 em Olinda, né? Então a gente puxou mais para esse lado. E assim, como ele é um cara literalmente focado na questão da cultura pernambucana, na cultura brasileira, eu não quis enveredar por esse caminho. Porque vai que de repente seja a praia dele, né? Você sabe que os atores, principalmente oriundos do teatro, eles não é questão de preconceito. Mas se você vai misturar a conversa com um assunto que não tem muito a ver com a praia dele, eu preferi me resguardar e explorar mais do ator que ele é e da importância que ele tem com relação à nossa cultura pernambucana como um todo. Então eu não pensei, mas não, Edson, segura aí, isso não é um bate-papo para agora, não é um bate-papo para isso. Talvez se você tivesse com a gente no bate-papo, poderia surgir, porque a gente ia contar outras histórias e tal, e aí, mas tudo bem, fica a outra oportunidade. Mas voltando na questão do Quarteto Fantástico, cada personagem tem suas características e suas habilidades depois que receberam aquela carga cósmica, né? Eu não lembro por que é que acontece isso. É um vácuo no tempo, aliás, no espaço. Como é que acontece? É uma poeira cósmica realmente e altera o DNA? É isso que acontece? Os raios cósmicos, né, na época, se não me falha a memória,
eles usaram a desculpa que... Você me fez uma boa pergunta. Eles realmente parece que fizeram a desculpa de que era uma espécie de raios solares, né, que eles emitiam esse tipo de radiação. E eles foram, inclusive, pesquisar sobre isso. Entendeu? O que eles não imaginavam é que esses raios cósmicos alterariam o DNA deles, conferindo poderes a ele. Então, assim, esses raios, lógico, eles são raios invisíveis, evidentemente. Foi só uma desculpa, né, para eles poderem ganharem poderes. Cada um o mais esquisito possível, né? Ô, Gilberto, me veio aqui também uma outra lembrança a respeito do outro personagem, do Coisa, que tem uma animação que o Coisa acho que era um adolescente. Não sei se você se recorda disso. Que era bem Green, né? Isso. Isso procede, isso lógico, eu acredito que deve ser da Marvel, com toda, né, acho que com uma certa certeza, mas foi só para a animação ou teve alguma história em quadrinho só do personagem? Não, o Coisa, ele de longe foi o membro mais popular do quarteto, tá? Pra você ter uma noção, o original Tocha Humana ganha aventuras, o Tocha Humana que eu falo de John Storm, tá? Ele ganha aventuras solo dentro de outra revista da Marvel. E logo o Coisa passa a fazer companhia para ele nessas aventuras. Algum tempo depois, o Coisa passa a estrelar um título chamado Marvel 2 em 1, que era sempre o Coisa e um convidado, algum outro super-herói. E esse título durou, se não me falha a memória, mais de 100 edições, tá? Aqui no Brasil chegou a sair naquele finado título, Super-Herói de Marvel, da RGE. Talvez você tenha lido na época, lá no finalzinho dos anos 70. Eu tinha, eu colecionava. Marché levou. Isso, entendeu? Então, o Coisa, ele sempre teve muita popularidade. Vira e mexe, ele ganhava minissérie. Chegou também a ganhar título próprio durante um bom tempo nos Estados Unidos, tá? Então ele sempre foi o membro mais popular do quarteto. Essa animação que você citou, ela surgiu no final dos anos 70 e foi feita pela Hanna-Barbera, tá? Sim. Ele, se não me falha a memória, ele unia os anéis, tá? Para se transformar no Coisa. Entendeu? Não acho que não era anéis, não, cara. Ele tinha, cara, eu acho que ele tinha os anéis. Se não me falha a memória, parece que ele tinha os anéis, era um negócio desse. Eu não me recordo agora exatamente, mas eu acho que era isso mesmo, sabe? Ele parece que ele batia os anéis na mão, entendeu? Se transformava no Coisa. O desenho não teve uma duração muito longa, não. Só foram 25 episódios só, entendeu? Mas, se não me falha a memória, realmente ele era um adolescente, tá? Ele era um adolescente, e quando ele batia os anéis na mão dele, né, no caso, era aquela animação infantil da Hanna-Barbera na época. Sim. Mas lembrando que só aparecia ele, tá? Os outros membros do quarteto não davam as caras, não. Eu tô vendo aqui na internet, tem algumas fotos dele. A Coisa, né? O Homem de Pedra, de 79. Isso mesmo. Mas eu não estou vendo se ele juntava. Oi, pode falar. Eu cheguei a assistir esse desenho na TV Manchete. Era um garoto, na verdade, um adolescente que se transformava no Coisa gigante, né? No caso, ele ficava com tipo Shazam. Tem o Billy Batson e aí ele virava o Capitão Marvel, né? Era mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu consigo ver. Eu queria ver a transformação dele no que se refere a essa questão aí, mas acho que não vou conseguir, não. Deixa eu ver. Mas vai falando. Então, Sim. Por exemplo, o Quarteto Fantástico, ele chegou a ganhar também uma animação em 67, tá? Ele chegou a ganhar um desenho na época, em 67, também não durou muito tempo. E em 78, ele ganha outro desenho animado, tá? Que é nesse desenho que surge o robozinho, o Herbie.
Ah, quer dizer que o robozinho é da animação, é? Porque foi o seguinte, né? Originalmente, o Kirby, ele queria colocar 3 personagens e um robozinho em equipe. Só que o Stan Lee não gostou da ideia. E tirou o robozinho, né, da equipe, né? Quando foi em 78, que eles fizeram o desenho do Quarteto Fantástico, né, a segunda versão da animação, o Tocha Humana não podia ser utilizado, porque ele estava licenciado para fazer um filme. Tá? Licenciado o personagem para fazer um filme. Acabou que não teve filme nenhum do Tocha Humana. E aí, no lugar do Tocha, colocaram o robozinho. A ideia que foi descartada acabou sendo utilizada. E aí ele fez tanto sucesso no desenho que ele acabou migrando para os quadrinhos no ano seguinte. Entendi. Uhum. Perfeito, perfeito. Eu estou tentando identificar aqui o personagem, está rolando aqui. É para muito jogo das gatinhas e tal, mas é legal. Bom, então a gente tem o Coisa, né, que se transformou em pedra, né, daquele monstro gigantesco de pedra. A gente tem o Tocha Humana que se transforma, que vira uma tocha literalmente humana mesmo, pega fogo, né? Eu não sei se eu estou errado, mas se não me falha a memória, tem duas, na versão brasileira da dublagem, no caso do Tocha Humana, quando ele ia se transformar no Tocha Humana, eram 2 frases. Era inflamei, eu lembro disso, porque, aliás, na dublagem não, era no quadrinho, inflamei, e aí depois adaptou para em chamas. Isso procede, Isso. né? Eu lembro muito bem disso. Sim. Você está certo, ele une os 2 anéis. Ele une 2 anéis, está corretíssimo, você está corretíssimo. São 2 anéis. Edson, só uma curiosidade, né? O Hub, o nome do robozinho Hub, acaba sendo um acrônimo para robô humanoide experimental tipo B de eletrônicos integrados. Caraca, que é uma abreviatura, né? É uma abreviatura. É um acrônimo, né? Exatamente. Eles fazem lá HERBI. Lógico que eu traduzi isso para português, tá? Em inglês é humanoide. Enfim. Mas é para vocês saberem que o nome do robozinho não é Herb, literalmente não. É um acrônimo para uma sigla bem maior. Cara, que legal, que interessante. Para reduzir. É como no caso aquele lance da Shield, né? Que ao longo toda vez que aquele agente, como é o nome daquele agente, ia se apresentar, eu faço parte de uma agência, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, eu sou da Shield. Shield? O que é a Shield? Aí ele fala, a gente resolveu resumir para criar uma sigla para ficar mais fácil. Eu achei isso muito engraçado, cara. E pertinente, né? Não deixa de ser pertinente, né? Claro. Ele começou na animação e agora nós estamos tendo o privilégio de vê-lo no filme, não é isso? Isso mesmo. Ele começa na animação, vai para os quadrinhos, tá? Aí depois de um tempo, até consideraram um robô bem datado, entendeu? Aí tiraram ele dos quadrinhos, ele passou um bom tempo sem aparecer, vira e mexe, ele dá as caras por ali, mas eu achei acertadíssimo, cara, colocar ele no filme. Ele é realmente, pra época, ele é fantástico. E o visual dele, aquele visual dele, com aqueles tapes, cassete lá no lugar dos olhos, aquilo ali é muito legal. Vai vender boneco até umas horas, viu? Ele e o Coisa vão vender muito. Vão vender bastante, vão vender feito água, eu não tenho dúvida disso, não. E ele é muito engraçado. Vai ser a disputa, ele e o Krypton. E o Krypton, para ver quem vende mais boneco. Vai ser uma briga boa. Gilberto, os poderes do Coisa é só a super força mesmo, não é isso? O Coisa, a priori, ele também tem vulnerabilidade, tá? A pele dele a pele que se transforma em rocha é tão maciça que ele, por exemplo, ele consegue ser a prova de balas, entre outras coisas. Porém, quem já conseguiu ferir ele foi o Wolverine. Lançou-lhe as garras na cara e deixou ele desfigurado por um tempo. Caramba. Cara, outra curiosidade também, que eu ia até perguntar no dia que a gente fez a live sobre o trailer do Quarteto Fantástico, o Coisa de barba. Nos quadrinhos tem isso, claro, até porque você comentou rapidamente que tenha uma menção, mas, assim, qual a finalidade? Por que colocaram? E como é que aquela barba cresceu? E como é que ele tirava aquela barba? Tem alguma justificativa nos quadrinhos sobre isso, não?
Não, Edson, veja, aquilo ali se trata de uma coisa, de um futuro alternativo, tá? Então eles quiseram colocar aquela barba nele, né, para dizer que ele estava vivo há muitos e muitos e muitos anos, entendeu? Então especula-se que aquilo tenha sido uma mutação que se assemelhou a uma barba. Mas nos quadrinhos, depois que ele se transformou no coisa, mesmo que a pele dele vira rochosa, ele não tem mais nenhum tipo de pelo corporal. Inclusive, os dedos dele diminuem, né? Parece que somente 4 dedos que ele tem. Ele já não tem mais 5 dedos. Entendeu? Então tem isso também. Ele não tem mais nenhum tipo de pelo, vamos dizer assim. Ao longo dos anos, ele sofreu também outras mutações, como, por exemplo, as rochas dele, do corpo dele, assumiram um aspecto meio espinhoso, entendeu? Durante uma fase do quarteto. Foi uma mutação que ele sofreu, depois ele retorna à forma original. Lógico, tudo isso daí são artimanhas dos roteiristas para poder dar uma modificada no personagem ao longo do tempo, né? Por exemplo, o Tocha Humana, quando ele se concentra muito, ele consegue lançar o que ele chama de efeito supernova, tá? É um calor, uma chama tão intensa que se iguala à detonação nuclear. Mas depois que ele faz isso, também fica exausto e a chama se apaga. O Senhor Fantástico, mesmo, a pele dele é tão elástica, né? É tão maleável, que o Wolverine não consegue furar ele, tá? Porque a pele literalmente é tão elástica que a garra não consegue atravessar. Entendeu? A mulher invisível. Pode falar. Não, em relação ao Senhor Invisível, ele, lógico, isso aqui eu não lembro, e aí você vai me refrescar a memória. Ele é também a prova de balas em consequência da sua capacidade elástica ou não? Sim, o Senhor Fantástico. Ele também consegue se tornar. Ele consegue tornar o corpo tão maleável que as balas não atravessam ele. Ele é como se ele absorvesse as balas e depois joga de volta. Entendeu? Certo. Por exemplo, pode falar. Em relação, ele tem super força em consequência disso ou não? Não, o Senhor Fantástico não tem super força. Só elasticidade. Algumas vezes, tá? Alguns roteiristas também disseram que ele é capaz de alterar a massa dele para outros formatos, inclusive também, por exemplo, tornar mais denso. Talvez você pudesse interpretar isso como super força, mas a priori não. Ele tem o poder de ficar elástico e mudar de forma. Tá, você ia falar algo, eu atrapalhei você. A mulher invisível, por exemplo, ela não fica só invisível, ela também é capaz de projetar campos de força ao redor dela e dos outros. E, por exemplo, esse campo de força também ela pode transformar também em outras armas, por exemplo, em porretes, enfim, ela consegue dominar isso, é como se fosse uma espécie de telecinese tátil, entendeu? Ela consegue também fazer isso. Então, são, vamos dizer assim, variações dos poderes que eles vão aprendendo a dominar ao longo dos anos, né, nos quadrinhos. Perfeito. E é bom lembrar que a Sui, né, ela fica invisível, mas ela não fica intangível, como é o caso do Visão, tá? O Visão, ele fica intangível, ele vira um espectro mesmo. A mulher invisível não, ela fica apenas invisível, mas ela tá ali, em todo caso. Não entendi. Qual é a diferença do Visão? Ele fica invisível, mas... Não, o Visão fica intangível, espectral. Ele se torna um fantasma, tá? A mulher invisível não, ela fica apenas invisível, mas a massa dela continua ali. Se ela levar um tiro, ela vai sangrar, entendeu? Ela não vira um espectro, um fantasma. Ela está apenas invisível. Mas está ali. Exatamente. Já no caso do Visão, não. Ele tem a capacidade... se tornar intangível. Ele se torna literalmente um fantasma, um espectro. Nada atinge ele. Maravilha. Pelo menos nada fisicamente falando, né? Como é? Não entendi. Repete. Nada fisicamente falando, entendeu? Já outros personagens já conseguiram deter o Visão na forma espectral dele.
Cara, é muita coisa. Tomara que, assim, eu tô muito empolgado com esse filme, eu tô com o hype mais alto do que com o Superman, porque eu acho que o Quarteto Fantástico merece é, ter esse prestígio. Eu acho que é por ser um dos primeiros grupos constituídos pela Marvel, então já tá. Tivemos 3 grandes decepções. Quer dizer, eu não vou dizer 3 grandes decepções, porque eu gosto muito dos 2 primeiros filmes. Eu só não gostei do segundo, mais por conta do Galactus que transformaram naquela pura cósmica, mas nós já comentamos disso. Mas, enfim, eu espero que esse venha realmente alavancar mais ainda a capacidade de popularidade que o quarteto tem nos quadrinhos e possa ser transferida para o filme, né, cara? Bem, eu vou ter que entrar no intervalo comercial, mas também vamos encerrar por aqui o nosso programa, meu querido Gilberto. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Sim. Quem puder, tiver curiosidade, dá uma olhada na capa da primeira edição do Quarteto Fantástico, porque o monstro que eles enfrentam, o Giganto, vai estar no filme, tá? Eu acho que não é spoiler, já apareceu em alguns trailers. Assim, ó, a informação que eu tenho é que aquilo ali foi um comercial feito para uma pizzaria. Não foi para. Ele não está. Aparentemente, pelo menos foi a informação que eu pude perceber, é que ele não está no filme, mas foi um comercial feito para uma pizzaria que está no filme. Entende? Bom, Então não é o personagem em si. Inclusive, até o Topeiro aparece trazendo a pizza para o pessoal. Pelo que a informação que me passaram. Mas vamos ver. Então, De certo modo vai estar. Ok? Gilberto, obrigado, cara. Foi uma honra receber você aqui. Amanhã temos programa novamente. Vamos bater aquele papo gostoso sobre o Superman. E a gente se encontra amanhã com toda certeza, meu irmão. Por favor, se despeça dessa galera massa com a gente. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. O bate-papo muito agradável. Como sempre, é um prazer inenarrável estar aqui. E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Maravilha. Conversei com o nosso querido Gilberto Azan, falando um pouco sobre Quarteto Fantástico, sua origem, no caso dos quadrinhos principais. Valeu, gente. Nos encontramos amanhã, com toda certeza, com mais uma edição do nosso Clube do Filme Podcast. Lembrando que amanhã o nosso bate-papo vai ser com uma galera massa sobre o Superman, nosso ponto de vista. Para todo mundo, forte abraço. Bye, bye. So long. Auf Wiedersehen para você. Valeu, gente. Obrigado.